Oi pessoal, aqui é a Patrícia e hoje vamos falar de filmes. Hoje eu vou falar sobre 5 filmes que marcaram a minha infância. Então vamos lá. O quinto filme da minha lista é Jumanji. Sim, Jumanji. Filme de 1995, baseado no livro infantil de 1982. A história do filme descreve sobre um jogo de tabuleiro com a temática de selva, que começa a aparecer animais e outros elementos de um modo mágico, sabe? Começa a surgir magicamente esses animais e outros elementos. E a cada lance de dados do jogador, né? Tipo, você joga os dados, você avança tantas casas e pega uma carta, né? Ou surge uma frase no meio do jogo, né? Tipo uma bola de cristal assim, que vai aparecendo umas frases. E conforme essas frases vão surgindo as coisas, tipo, aparece, tipo assim, acordado com a onça, né? Daí de repente aparece uma onça no meio da sala. Ou começa a aparecer vegetações pela casa e a casa começa a virar realmente uma selva. Começa a surgir vários animais, várias plantas perigosas e também como um caçador, que além de caçar animais, caça humanos. A história do filme conta assim que os jogadores têm que tentar terminar o jogo, né? Até que tenha um campeão. E esse filme me marcou por causa do seu tema de aventura, né? Que eu sempre gostei muito de jogos de tabuleiro. Eu sempre quis ter um tabuleiro desse, né? Sempre quis ter um Jumanji pra mim. Já pensou que louco, né? Você tá jogando, de repente as coisas começam a acontecer de verdade. E o filme foi estrelado por Robin Williams, né? Pelo nosso querido Robin Williams. E o jogo com essa temática de selva, de aventura, sabe? Eu gostei muito naquela época. Ainda sempre quando passa na televisão, eu procuro assistir, né? E sempre me divirto com o filme. Se você nunca assistiu, eu te recomendo. Se você gosta de filme de aventura, com essas temáticas de jogos de tabuleiro. O quarto filme da minha lista é Os Gremlins, ou Gremlins, não sei lá como se pronuncia. Eu sempre falei Gremlins, então vamos lá. Gremlins são aquelas criaturas endiabradas, sabe? Aquelas criaturas bem feinhas, que tem uma risada sinistra e diabólica, que sai pela cidade colocando caos em tudo, né? Começa a destruir as lojas, destruir as casas, colocando fogo em tudo, até matando pessoas, sim. Os Gremlins são mutações, né, dos Mogwais. Não sei se eu tô pronunciando certo, né? Eles são mutações dos Mogwais, que são aquelas criaturas fofinhas, bonitinhas, peludinhas, sabe? Que no começo do filme é aquela coisa orelhuda, com os olhos grandão. Então, os Gremlins são mutações dos Mogwais. E os Mogwais, eles têm 3 regras que devem ser seguidas quando você tem um, né? Que são: nunca deixe ele entrar em contato com a água. Porque se ele entrar em contato com a água, ele acaba se multiplicando, né? Começa a brotar uns ovinhos peludos das costas dele, sabe? E nascendo outros Mogwais. E nunca deixá-lo sobre a luz forte ou a luz solar, que a luz forte pode matá-los. E nunca os alimente após a meia-noite. Porque se você o alimentar após a meia-noite, eles vão sofrer mutações e se transformando nos terríveis Gremlins, né? Aquela criatura feia, sabe, verde, meio verde, né, que eu me lembre. Aquela coisa monstruosa, com aquela cidadinha maligna que sai por aí botando caos em tudo. Então, esse filme me marcou pelo modo daquelas criaturinhas ser bem horrendas mesmo, né? Elas são bem horríveis, aquela risada maligna. Eles sempre me assustaram um pouco. E eu confesso que naquela época, quando eu assisti, eu tinha um pouquinho de medo deles. O filme é de 1984 e ele tem um dedinho de Steven Spielberg nesse filme, sabe? Vou deixar tudo anotado aqui em cima
quem foi o diretor, o estúdio e o ano de lançamento. Bem, agora vamos pro próximo. O terceiro filme da minha lista é Os Goonies, sim, o clássico filme dos Goonies, que também, né, tem um dedinho de Steven Spielberg. O filme ele é de 1985 e conta a história de um grupo de amigos que encontram um mapa do tesouro no sótão da casa de algum deles. E eles resolvem ir em busca desse tesouro perdido. O tesouro perdido de Willy Caolho. No filme a gente acompanha a aventura dessa molecada atrás do tesouro perdido de Willy Caolho. E eles vão enfrentar várias armadilhas, cavernas e passagens subterrâneas. E também enfrentar uma família de bandidos chamado Fratellis. Esse filme marcou minha infância por ser o filme de aventura que eu mais gostei. Que conta sobre um grupo de amigos, né, que vão atrás de um tesouro perdido, que vão enfrentar vários obstáculos, vários perigos. E eles vão sempre estar lá, né, esses amigos juntos, unidos, um ajudando o outro. Claro que tem aquelas confusões, discussões, mas no final eles sempre vão estar juntos, né, se ajudando. Se você não assistiu esse filme, Os Goonies, eu recomendo que você assista. É um clássico, né? E também lançaram um livro. A Dark Side, né, a editora Dark Side, ela lançou o livro dos Goonies, que eu tenho ele aqui. Assim que eu ler, eu vou fazer um vídeo sobre ele, mostrando o livro, tem até o mapa do tesouro. Agora vamos pro próximo. O segundo filme da minha lista é A Cura, filme de 1995. O filme conta a história de um garoto chamado Eric, que é vizinho de Dexter. Dexter é um garoto de 11 anos que contraiu o vírus da AIDS através de uma transfusão de sangue. Dexter é recém-chegado na vizinhança, então, como já é de se esperar, os vizinhos nunca têm bons olhos para um garoto doente, né? Ainda mais com uma doença igual de Dexter. Eric acaba sofrendo vários preconceitos e bullying por ser vizinho de um garoto com AIDS. Eric, garoto de poucos amigos, né? Quase não tem nenhum. E sua mãe também não tá nem aí pra ele, sabe? Então Eric começa a observar o dia a dia de Dexter. Ele começa a ver Dexter e a mãe dele, a relação entre os dois, que não é somente uma relação de mãe e filho, que a relação deles parece mais como uma relação de amigos, sabe? De grandes amigos. Eric, né, começa a se aproximar de Dexter. Dexter também era um garoto sozinho, solitário, que brincava sozinho, né? Porque ninguém queria se aproximar de Dexter por causa da doença dele. Então Eric pega, né, escondido e começa a se encontrar com Dexter. Eles começam a conversar e a brincar, né? Começam a se tornar amigos. Então, um dia os dois viram uma matéria numa revista onde um médico dizia que tinha encontrado a cura para aquela doença, da doença de Dexter. Então, os dois resolvem fazer uma viagem para encontrar esse médico, que fica em outra cidade. Então, né, a gente acompanha a jornada dos dois. Então, acompanhamos a aventura dos dois, viajando sozinhos em busca desse médico, com a esperança que esse médico pudesse deixar Dexter saudável novamente, né? Mas como que nada sai como planejado, né? Os dois acabam voltando para casa decepcionados, né? Então, Eric começa a pesquisar, né, e a estudar plantas, estudar ervas. Então, uma boa parte do filme mostra os dois no meio do mato, no meio da floresta, procurando por ervas. E Eric fazendo fusões dessas ervas e dando para Dexter tomar. Daí Dexter tomava esse chá e Eric anotava tudo, né? Que planta ele usou, desenhava a planta e escrevia os sintomas que Dexter sentia, né? Com cada chá que ele tomava. Ele teve essa ideia de assim poder encontrar a cura para a doença dele, né? Ele queria encontrar a cura para a doença do amigo. Bem, esse filme me marcou porque foi o primeiro filme que eu fiquei emocionada, sabe? E como que eu assisti quando eu era mais nova,
eu fiquei meio inconformada, sabe, com o final do filme, né? Que eu não entendia também direito. Só depois de um tempo, né, que eu assisti de novo, que eu entendi, né? E esse filme me marcou por ser o primeiro filme triste que eu assisti, né? Que eu fiquei inconformada com o final. Que eu não queria que tivesse aquele final, sabe? Que você já pode até imaginar o que acontece. É um filme muito bonito, né? Sobre amizade, sobre um amigo querer curar o outro. E se você não assistiu, eu te recomendo. É um filme, assim, que me marcou muito, que mexeu comigo e que mexe ainda, que mexe até hoje. Agora vamos pro próximo. Agora o último filme da minha lista é o Jurassic Park. Sim, Jurassic Park. Jurassic Park, filme de 1993, né? De Steven Spielberg, outro filme do Steve aí, né? Bem, né? A história do filme conta sobre um milionário que construiu um parque, né? Tendo como atrações diversos tipos de dinossauros que foram extintos há mais de 65 milhões de anos. Isso só foi possível porque encontraram um inseto fossilizado que tinha sugado o sangue desses dinossauros, né? Que daí, a partir desse inseto, conseguiu isolar o DNA, o código químico da vida, e a partir desse ponto, recriá-los, né? Daí, a partir desse ponto, conseguiram recriar os dinossauros. E a partir desse ponto, conseguiram recriar os dinossauros, né? Conseguiram recriar os dinossauros em laboratórios, né? A partir de um inseto. O que parecia ser um sonho, né? De um parque com dinossauros de verdade, acaba se tornando um pesadelo, porque porque as experiências, né, acabaram saindo fora de controle dos seus criadores, né? Eles não conseguiram mais ter um controle sobre os dinossauros, né? Daí você pensa, né? Eles não são animais domésticos, né? Que você deixa lá naquela gaiola, vai lá e alimenta e deixa lá pro povo, né? Pro povo ficar olhando, né? Eles são animais selvagens, ferozes, né? Como você já viu, né? Que acontece no filme, acontece aquela confusão toda. E Jurassic Park marcou minha infância porque eu lembro que quando eu assisti, eu me lembro de estar com os olhos, né? Aqueles olhos regalados, brilhantes, né? Pelos seus efeitos especiais, né? Pelos seus dinossauros, sobre a paisagem, sobre todos, né? Todos os efeitos especiais daquela época. E toda vez que o Tiranossauro Rex aparecia, eu ficava maravilhada, né? Que eu achava muito real aquele dinossauro, sabe? Como que eles conseguiram, né? Trazer aquela coisa tão de realismo, né? Pro cinema naquela época. Que eu fico encantada até hoje com os efeitos especiais desse filme. Sou muito fã de Jurassic Park. Foi o primeiro filme de dinossauro que eu assisti com esses efeitos maravilhosos. Bem, pessoal, esses foram 5 filmes que marcaram a minha infância. Tem muito mais, né? Mas esses são os principais, né? Os que me marcaram mesmo. E eu pretendo falar de mais filmes, né? Em próximos vídeos, né? Bem, então, pessoal, qual foram os filmes que mais marcaram a sua infância? Deixa aí nos comentários. Esses filmes que eu citei aqui foram mais dos anos 80 para os anos 90, né? Tem muito mais filme por aí que marcaram a minha infância. Só que esses são os principais, sabe? O que eu mais me recordo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Inscreva-se no canal, se você não é inscrito. E eu vou ficando por aqui. Valeu por assistirem. Tchau, tchau.